Olá, meus amigos, professor Ronaldo com você, língua inglesa, e agora eu quero conversar com vocês na sequência, né, sobre interrogative form, ou seja, a forma interrogativa, tá bom? Só que aqui não esqueçam que eu estou utilizando o passado do verbo to be, tá? Lembram que eu falei há poucos, né, para você que nós tínhamos o I am, e um exemplo aqui nós temos aqui o you are, aonde, por exemplo, eu quero falar para você que esse am, tá? Ele virou para nós o was, né? Virou para nós aqui o was. E nós temos esse are aqui que virou o nosso were, tá legal? Então aqui transportando para cá. Agora há pouco, por exemplo, eu tinha para você eu tinha na forma afirmativa, eu tinha assim, ó, I was, tá? Aqui you were e assim sucessivamente. Agora eu tenho na forma interrogativa, o que foi que eu fiz? Veja bem, ó, o verbo to be na forma interrogativa, isso eu estou falando agora na língua portuguesa aqui, tá? Desculpa, na língua inglesa, tá? Na língua inglesa eu tenho aqui, por exemplo, aqui I am. Esse I am nós temos o verbo to be na sua forma normal, no presente, tá? Simple present. Só que aqui, como nós estamos falando no passado, é simples. Então, passar o verbo to be, tá? Para a forma interrogativa, claro, o verbo to be no passado para a forma interrogativa, é bem simples. Nas frases interrogativas, o verbo, né? O verbo sempre inicia a frase, tá bom? Então veja bem uma coisa aqui, olha. Nós temos aqui, ó, was I. O que aconteceu? Nós temos aqui o pronome, né? E nós temos aqui o verbo to be no passado. Então, quando nós tínhamos aqui I am, nós temos aqui was I, tá? Claro, eu tô vindo aqui de novo, que é para você entender que isso aqui é o passado do verbo to be, tá bom? Simple past. Olha só o que foi que eu fiz. Eu peguei este verbo aqui, passei aqui para frente. Eu peguei esse verbo, passei aqui para frente. Onde nós temos aqui, por exemplo, o verbo auxiliar was no passado, e bem aqui nós temos o pronome, né? Apenas joguei, né, esse verbo para frente do pronome. Então nós temos aqui was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Claro, né? Se você tinha, por exemplo, bem aqui, ó, vou até colocar a tradução para você. Se eu tinha aqui, por exemplo, assim, ó, eu era, o que aconteceu? Era eu, não é? Ó, ficou desse jeito aqui, ó. Era eu. Coloco a interrogação no final, tá bom? Aqui tá meio bagunçado, mas isso aqui é apenas aqui um rascunho para você ver. Olha, lá na nossa forma afirmativa, eu tinha assim, you were. O que aconteceu? Ficou were you e assim sucessivamente, tá? Aqui, interrogative form, ou seja, forma interrogativa. Isso aqui é muito simples, como eu falei para você, para passar o verbo to be no passado para a forma interrogativa, é bem simples. Nas frases interrogativas, o verbo sempre inicia a frase, tá bom? Então não esqueçam, olha, aqui coluna dos verbos e aqui coluna dos pronomes, tá bom? Eu coloquei aqui para você um pequeno example, tá? A little example. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Were you occupied when I called it to you? Né? Você estava ocupado quando eu lhe liguei? Né? Veja que a minha entonação, olha. Você estava ocupado quando eu lhe liguei? Veja que eu não esqueci de colocar o ponto de interrogação aqui e não esqueci de colocar o ponto de interrogação aqui. Por quê? Trata-se da interrogative form, ou seja, forma interrogativa. Eu quero só lembrar você que para você transformar essa frase na forma interrogativa, né, não esqueça, o verbo vem aqui para frente do pronome e no final é necessário que você coloque o ponto de interrogação, tá ok? Então, olha, eu comecei aqui este exemplo fazendo aqui, ó, were you. Então, quando eu coloquei aqui, ó, were you, você vê que eu transformei na forma interrogativa, tá bom? Então, um abraço para você e até a próxima. Professor Ronaldo com você, né?
inglês falando do passado, tá bom? Um abraço.